Deus abençoe a sua vida. Que alegria poder estarmos juntos em mais uma quarta-feira com esse podcast Na Real, que tem como objetivo sempre glorificar o nome de Jesus. Verdade. E através dos testemunhos, das muitas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos nossos convidados, nós estamos muito alegres em poder entrar na sua casa para levar mais um testemunho de vida, de bênção, de vitória. Amém. Concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lucas, meu companheiro querido, meu filho, está juntos. sempre conosco nessa jornada aqui do podcast. Episódio 94, cara. Olha aí, que maravilha. Caraca, Max entregou aí pra gente. O Breno. 94 episódios, é coisa pra caramba. É. Que legal. Muito tempo já aqui no ar. Passou rápido. Seria muito bom que você pudesse compartilhar o Com link certeza. do programa, do podcast, com pessoas que fazem parte do seu convívio, do seu relacionamento, de forma que essas pessoas sejam alcançadas pelo testemunho de hoje, e não só o de hoje, mas os 93 testemunhos Já passaram por aí. que já passaram por aqui. Amém. E estão à disposição no YouTube. Que Deus abençoe você e que hoje o Senhor Jesus possa falar algo especial ao seu coração. Na mesa conosco, duas irmãs em Cristo Jesus, e nós estamos tendo o prazer, a honra de recebê-las aqui. Trata-se da Daniele e da Andréia. Amém? Amém. Por favor, Andréia, uma saudação para a nossa audiência. Estou muito feliz de estar aqui, né, nessa manhã para poder compartilhar um pouquinho de tudo que o Senhor tem feito, e eu espero que alcance muitos corações o testemunho que vai ser falado aqui hoje. Deus abençoe. Amém. Daniele. Uma honra estar aqui, muito feliz com o convite. Falo que a Maranata, eu pertenço à Igreja do Nazareno, na Praça Seca, mas falo que a Maranata é minha segunda casa, minha família está lá, meu filho está congregando lá, e espero que a palavra do Senhor alcance os corações. Amém. Amém. Glória a Deus. Daniele é assistente social, casada há 10 anos com o Diego, tem 2 filhos, João Vitor, de 20 anos, e o Felipe, de 8 anos. E tem uma jornada de misericórdia de Deus sobre a vida dela. Amém? Daqui a pouco ela vai Amém. conversar com a gente. E a Andréia, sua irmã, ela é técnica de gestão de cozinha. Acho que é esse. É isso. A mulher dentro da cozinha poderosa. Entendeu? É que vai gerir os processos, Que né? todo mundo gosta dessa função. É. Muito bom ter na família um técnico de cozinha. Essa profissão é maravilhosa. Casada com Paulo Roberto, 18 anos. Tem 4 filhos, né? Letícia com 25, Juliana com 24, Pedro Lucas com 16 e o Kleber com 12 anos. Caleb. Caleb. Acho que teu corretor mudou. Meu corretor mudou o nome do seu filho aqui. É Caleb, saiu Kleber. Caleb. Como já disse, é um prazer, uma alegria muito grande poder tê-las aqui conosco nesta noite. Obrigada. Ou melhor, nesta noite. Tanto faz, pode ser madrugada. Depende de quem está assistindo, onde, quando. Tem um verdade. detalhe, né? Qualquer horário. Tem um detalhe que não foi falado. Que o meu esposo é sobrinho do marido dela. Ah, é? Sim. Sim. Ah, que legal. Como é que aconteceu esse... E é uma história bem longa. Dá outro testemunho. São vários. Mas faz um resumo assim, de alguns Paulo- minutos. Né? Meu cunhado era meu amigo de infância. Sim. E aí se aproximou da Andréia, namoraram, casaram. Mas eles Começaram são a... sobrinhos próximos de idade, assim. São próximos de Tio e idade. sobrinho. Isso. Eu tenho um tio que é alguns anos mais velho que eu. Que é Isso. o Felipe Aqui. Isso. Próximo de idade. E aí começamos a nos aproximar através disso. O Diego, no caso, a irmã do Paulo, né, do meu cunhado, estava passando por um câncer, uma fase difícil. Eu comecei a apoiar ali a família. E nisso eu me aproximei do Diego, né? Eu convidei ele para ir para um retiro da igreja, começamos a namorar e casamos e estamos aí até hoje, para a glória de Deus. Legal. Só. Uma bênção, uma família muito abençoada. Graças a Deus. E você, Andréia?
Tem alguma coisa inusitada nesse processo? Tem. Eu e o Paulo, né, olhamos os dois assim e falamos, gente, acho que tem um propósito nisso daí. E eu não queria, não. E eu peguei, o Paulo falou assim, vamos sair essa noite e vamos convidar a Daniela e o Diego para ir com a gente. Falei, vamos. E ali nós convidamos e eles foram. Aí, em alguns momentos, a gente olhava um para o outro e deixava eles dois interagirem sozinhos. A gente, assim, fomos bem incentivadores deles em questão deles terem esse relacionamento. Que bênção. Amém. Daniele, você tem um testemunho de manifestação da graça de Deus em um lugar pouco provável, inusitado, não é? Você estava num baile funk. Sim, sim. E nesse baile funk, alguma coisa aconteceu, você acabou tendo um encontro com Deus dentro desse baile funk. Conta pra gente, como é que foi isso? Calma. Mas isso aí já é o momento que acontece. Tem um processo. Conta antes. Como é que você chegou nesse baile funk? Quem é você? De onde você veio? Por quê? Sim. Qual é a construção que você chegar até o baile funk? Acho que isso também é interessante. Sim, né? Eu venho de uma família, a família do meu pai, cristã, minha avó era uma batista fervorosa, serviu ao Senhor muitos anos se encontra com o Senhor agora, mas serviu a Deus há muito tempo na Igreja Batista de São João de Meriti. E esse era o único contato que eu tinha com a palavra de Deus, porque minha avó ela sempre reunia os netos nas férias de julho e fazia um culto de ações de graças. E ali eu lembro que minha avó separava 3 cadeiras, uma para mim, uma para minha irmã e uma para uma prima minha, que não éramos os únicos netos que não servíamos a Deus, que não frequentava a igreja, e ela fazia questão. E ali eu sempre admirava, eu achava muito bonita a santidade da minha prima, mas não fazia muito sentido para mim, porque o meu pai, ele se desviou com 13 anos, então ele não criou a gente dentro da presença do Senhor ali na igreja. E foi meu primeiro contato com a palavra de Deus. E depois, a minha avó, eu me lembro quando eu fiz 11 anos, ela me entregou uma Bíblia, ela me deu uma Bíblia e falou, um dia você vai ser uma grande mulher de Deus. E era de couro, eu lembro que eu vi ela comentando com alguém que tinha sido um pouco cara a Bíblia. E ela marcou aqueles salmos, né, 91, falou, quando você estiver triste, você lê esse, quando você estiver com medo. E ali eu lia, não fazia muito sentido, porque ler a palavra sem o Espírito Santo é diferente. Mas eu guardei com muito carinho aquela Bíblia, e quando eu estava aflita, eu buscava ler. E a adolescência, o contato na casa de uma amiga de escola, que a família toda era cristã, e eu achava lindo, os jovens da igreja iam para lá. Eu até ia para a igreja com ela, mas quando eu chegava em casa, aquela semente se perdia no caminho. E eu e minha irmã, a gente tinha uma vida muito, né, Andréia? Da pá virada? Muito louca. Gostava de se divertir. Era uma vida... Vida bandida. Era uma vida de muita curtição, muito samba, muito pagode. Baile funk ela não gostava muito. A gente ia para lugares... a gente não curtia muito os mesmos ambientes. Mas como eu era mais nova, eu só podia ir onde ela ia. Então... Só que aí nesse... Ela que conduzia você para esses lugares? Não, eu acho que era pior do que ela. Eu acho que eu era pior do que ela. E aí, nesse caminho, a André se converte. Caramba. Nesse caminho. Eu quero abrir um parêntese, né? Eu fui muito evangelizada pela Igreja Maranata. Muito. Ali na Praça Seca. Eu lembro que uma amiga minha se converteu antes. Era eu, André e uma amiga. Minha amiga... Não, André se converteu. Vocês moravam onde? Ali mesmo? Eu moro até hoje. Eu moro ali perto, próximo ao Supermercado Mundial. Uhum. E aí, a André se converte... Posso abrir um parênteses? Que aí entra a Andréia. Como é que você se converteu, André? Você que praticamente era a pessoa que conduzia sua irmã, porque ela não tinha opção, ela tinha que ir com você, né? Sim. Como é que ela falou assim, de repente a Andréia se converte? Esse de repente como? Foi o que aconteceu? Em 2006, né? Em junho de 2006, eu tive um encontro com Deus no meu quarto, né? Eu vim de uma balada nesse dia e eu tinha bebido muito. E eu tenho um vizinho que é tio, né? Aquele que viu pequenininho, e estava tendo uma festa na minha vila, uma festa junina, que ele sempre organizava. Ele estava sentado do lado de fora da vila e eu segurando. Até hoje?
Não, ela continua na mesma vila. Eu moro em outra vila, na mesma rua, mas em outra vila. Morar em vila deve ser legal, né? Deve ser. Mais ou menos. Os pais de contra. Às vezes. Contar só as vendas. Vou contar as bênçãos. E esse meu tio estava sentado. E eu falei, oi, tio. Aí ele falou assim, oi. A gente estava te esperando. E eu sempre tive... Ele é uma referência muito grande na minha vida. E eu não esperava que ele fosse chamar minha atenção naquele momento. A gente estava te esperando. Suas filhas estavam lá dentro te esperando, porque eu já tinha as meninas. E você apareceu agora. E eu entrei muito triste. E eu lembro que eu fui para casa. E ali no quarto, né? Eu falei assim, o que está acontecendo com a minha vida? E ali eu comecei a me olhar no espelho e falar, quem eu sou? Por que eu tô assim? Que vazio é esse? E eu senti uma presença muito forte, que hoje eu entendo que era a presença de Deus ali. Eu chorei muito e falei, Senhor... Não falei, Senhor, eu lembrei das coisas que minha avó falava. E eu falei assim, será que ainda tem chance para mim? Isso foi num domingo, e eu decidi no meu coração, de uma quarta-feira, eu ir à igreja. E eu fui até a minha tia, que é minha vizinha também, e falei, tia, quarta-feira eu vou para a igreja com a senhora. Eu já tinha ido antes e não fiquei. Fui com ela. E ela, tá bom, filhinha, você vai comigo? Eu falei, vou. E eu, no meio do louvor, eu falei assim, Senhor, eu já ouvi falar que a gente tem que te aceitar. No meio do louvor. Eu te aceito agora. O pastor não tinha feito apelo, mas no final ele falou assim, no começo do culto. Não perdeu a menor chance que você teve. Oportunidade. Eu e o Senhor ali. Cara, às vezes a gente sente uma vontade, cortando você, Sim. de fazer o apelo, não necessariamente na hora do teto, porque a gente está acostumado a ficar fazendo apelo no final. Uma liturgia, né? Mas às vezes você tem uma direção de Deus de fazer a coisa antes da hora e pensa, não, e não faz. E tem uma pessoa lá que está recebendo Jesus, que é o seu caso, né? Eu estava ali. No início do culto. No início. E o pastor falou assim, no final, ele falou, no meio do culto, teve alguém que recebeu Jesus no coração como Senhor e Salvador. Que legal. Você teria coragem de levantar a mão? E eu levantei, né? Porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Sim. E naquele dia foi assim, a minha história mudou. Eu fui, no mesmo dia, eu fui até uma pessoa perguntar como é que era para se batizar. Foi algo muito forte. Eu falo que a minha conversão foi algo muito, muito profundo. Tanto que eu me batizei no mesmo mês, onde eu congregava, né? Congregava na Nova Vida. E lá a gente tinha uma classe de batismo, 2 semanas, e depois a gente poderia se batizar. E assim eu fiz, né? E essa foi a minha conversão. Quais foram as transformações mais evidentes dessa conversão na sua vida? Primeiro foi a transformação de uma alma vazia, sem sentido, entregue a qualquer coisa que o mundo oferece. Antes de eu me converter, na verdade, né, vou abrir um parênteses, a minha conversão, ela deu um iniciozinho, assim, sobre a intercessão da minha avó e do meu tio, porque eu estava num determinado lugar uma vez, né, para fazer algo que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, e uma pessoa se apresentou a mim e falou assim, você pode se retirar desse local? E essa pessoa selecionava as pessoas que iriam entrar. E eu falei assim, me retirar? Eu estava num mundo muito autoritária. Você está falando que eu não tenho um perfil para entrar? Ele, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existe uma marca. Eu olho para você, tem uma marca na sua testa. Enquanto você estiver aqui, você vai atrapalhar o meu trabalho. Caramba. Você precisa sair desse lugar agora. Uma questão espiritual ali. Muito espiritual. E eu fui embora daquele lugar, sem entender, com a sandália na mão. E 6 anos depois, eu ouvi da minha tia, que não é convertida ainda, que eu creio que o Senhor tem uma promessa para a vida dela, né, esposa do meu tio. Ela falou assim, teve um dia que teu tio estava no quarto orando e chamando teu nome, chorando e falando assim, nela você não vai tocar nessa noite. Porque existe uma marca, a marca do Senhor está sobre ela. Ela é promessa nas nossas vidas e você não vai tocar. E eu lembrei daquele dia. Então eu acredito que ali o Senhor já estava começando a trabalhar, né?
Então, como o senhor perguntou, o que mais marcou na minha conversão? Olha, eu posso dizer tudo. Eu me olho hoje, eu falo, Jesus, mas a minha alma, uma alma preenchida, aquele vazio, aquilo que eu buscava nas coisas, nas pessoas, eu encontrei em um dia no Mestre. Eu costumo me comparar, às vezes, a minha história com a mulher samaritana, que encontrou com Jesus no poço. E a história dela foi totalmente mudada. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma coisa interessante do que você falou, que você se perguntou no quarto, né? Será que tem solução para mim? Qual foi a pergunta que você fez? Será que ainda tem jeito para mim? Será que ainda tem jeito para mim? E aí, quando você chega na igreja, se converte logo no início, Deus revela a sua conversão ao pastor. Uhum. Isso é interessante porque é meio que Deus falando assim, eu tô provando agora pra você que eu tô te vendo. Meu Deus. Não é? É verdade. Aleluia. É isso? É verdade. Aleluia. Tipo, ele já tinha trabalhado no seu interior. Já. Você já tinha certeza. Mas aí ele trouxe aquilo a público. É. Pra provar pra você de novo. Eu tô te vendo. Meu Deus. Cara, isso é muito bonito. Muito Nossa, legal. Lucas. Não é? É. Que bonito, cara. Que bonito. Vamos pra frente. Vou fechar parênteses e voltar porque eu tinha interrompido ela. É. Porque ela falou que você se converteu de repente. Tem tudo a ver a nossa história. Totalmente. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, assim, o que a gente fazia em noitada, em balada, hoje a gente é intensa na presença de Deus, é intercessão, é madrugada, é oração. É. E aí ela se converte. E aí meu chão abre, né? E aí eu fico totalmente, hoje eu posso dizer, endemoniada, sabe? Porque, assim, a presença da André me incomodava. Ela não falava nada. Quando eu... Quer dizer, antes de companheira, De companheira, e eu ficava furiosa. festas, Balada. de baladas, de repente você... E de uma tudo, aversão. de sair, de pagar minhas entradas na balada, porque ela era mais... A ela que pagava, né? Afinal de contas, ela que é a gestora. Roupa, cabelo, sempre muito vaidosa. E ela sempre teve essa... No Senhor, ela aperfeiçoou e usa a benefício da obra de Deus hoje, né? Do corpo de Cristo, do chamado que Deus tem na vida dela, mas a André sempre foi acolhedora desde, né? Porque eu acredito que é o dom que Deus derrama nas pessoas, né? Deus derrama o dom sobre as nossas vidas, só que como a gente vai usar é diferente, porque só Deus dá, né? Satanás, ele não tem esse poder de derramar dom sobre a vida de ninguém. Então, mesmo às vezes a gente usando de forma errada, fazendo uso inadequado, a André sempre foi essa pessoa acolhedora e preocupada com as pessoas. E aí, quando ela se converte, meu mundo acaba. E a presença dela me incomodava, olhar para ela me incomodava, a roupa que eu queria vestir para sair, ela não falava nada, mas me incomodava. Falava, eu vou botar essa roupa, ela vai reclamar, sabe? Hoje eu sei que é Espírito Santo, né? Tocando no meu coração. E aí eu fui muito evangelizada pela Maranata. E é muito interessante que todas as vezes que eu era evangelizada, ninguém vinha... Porque geralmente a gente vê como? Uma palavra de conserto, né? Se conserte diante do Senhor, né? Deus está te dando livramento. Não. Eu só recebia palavra assim, você é uma missionária na casa de Deus, ou serva de Deus. Aí eu ficava assim, como? Como se você já fosse algo que você não Eu estava vivendo. Gente, o que é missionário? E aí, André se converteu. Uma amiga minha, que também era próxima dela, né, a Cíntia, se converte em seguida. Acabou. Aí fiquei sozinha. Não tinha mais companhia. E eu Perdeu aquelas... Eu lembro que a Cíntia ia comigo pra praça. Amigo, olha, eu não posso com você mais pra pagode, não vou, mas você quer ir pra praça? Aí eu lembro que a gente ia pra praça e sentava ali na Praça Seca. E aí vinha o evangelismo lá da Maranata. E eu lembro de uma vez que uma irmã me abraçou e falou que Deus tinha um chamado missionário na minha vida. E eu lembro que a minha amiga estava de saia, né? Porque ela se converteu numa igreja tradicional, mais conservadora. Então ela estava com saia, blusa, toda, né? E eu, top, short. Eu falei, por que não chamar ela de missionária? Veio me chamar de missionária. E aí começou o processo na minha vida. Começou o processo. E aí começou uma batalha espiritual muito grande. Porque eu lembro... eu me recordo de passar em frente uma Assembleia de Deus que tem ali próximo à minha residência. Eu queria entrar. E aí, sabe aquela vozinha, o diabinho, né? Aquela ilustração infantil? E o anjinho? Falava, cara, eu preciso entrar. Me impulsionava a entrar.
E aí vinha outra voz e falava assim, se você entrar, acabou a tua vida. Acabou, você vai ficar igual a tua irmã, acabou balada, acabou tudo. E aí eu não tinha força. E essa vizinha, que também ela foi pra igreja, que eu chamo de carinhosamente tia Muma, tia Dilma, que é irmã em Cristo, ela era de outra religião. Então ela sempre me levou para o culto quando ela ia para exercer a fé dela lá, né, em outras religiões. E aí quando ela se converte, ela começa também a evangelizar a gente intensamente. E aí eu me recordo que a minha mãe já, no batismo da Andréia, eu cheguei totalmente bêbada. Eu cheguei bêbada. Você foi pro batismo dela? Eu fui pro batismo dela. E aí eu chego 8h30 da manhã, minha mãe chorando assim. Minha mãe não era muito de expressar sentimentos, mas eu lembro que os olhos dela estavam lacrimejando. Minha filha, se é hora, o batismo, sua irmã vai se batizar. E eu fui, e eu com essa minha amiga que ainda não tinha se convertido, afrontamos muito, né, André? Nesse dia do batismo, nossa, meu Deus, foi muito perseverante. Como a fé do Senhor. E aí... Gostavam de você? Muita coisa. Não só ela, como muita gente. Muita. No dia do batismo? No dia do batismo eu fiquei... Mas não era um ambiente de igreja? Era o quê? Não, em casa. Ela estava se arrumando, né? E eu chego. No horário, eu cheguei do baile no horário que eu tinha que estar saindo de casa. E aí eu cheguei 8h30 da manhã em casa nesse dia. E aí você começa a debochar meio que querendo fazê-la... retroceder, né? Hoje em dia, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? Mas naquele momento ali era inimigo, né? Você só tem 2 senhores a servir, né? Essa é a realidade. E aí, naquele momento, eu ali sendo usada, né? Assim, pro mal na vida da Andréia. E eu cheguei nesse batismo, no batismo dela. Aí veio um amigo, irmão da família da minha amiga, e falou assim, em breve é você. Aí eu falei, aqui em breve sou eu o quê? Em breve sou eu. E ela foi, e eu fui pra casa. E aí essa minha vizinha, elas começaram a caminhar junto na mesma igreja. Começou a levar umas irmãs pra orar. Eu passava abaixada na porta da minha vizinha. Porque eu senti assim no meu coração, vi uma voz. O dia que você recebeu essa oração, a sua vida vai ser transformada. O dia que essas irmãs orarem por você, era como se fosse um PG, né? Tinha uma reunião na casa dela. Eu passava abaixada. Pra ninguém te ver e orar por você. Eu passava abaixada. Aí teve um dia que minha mãe não era cristã, ela se converteu depois na Maranata também, né? Foi discipulada por uma irmã da Maranata, bem antes da minha irmã congregar lá, né? Foi. Se batizou. Minha mãe não era cristã ainda, mas ela via que tem que acontecer na vida da Andréia, da Daniela, o que aconteceu na vida da Andréia. Precisa. E aí ela chamou essas irmãs para orar lá um dia. E as irmãs começaram a orar e falou, olha, eu não vou fazer apelo para você. Tô sentindo que não é para me fazer, eu não vou porque você vai rejeitar. Aí ela tocou nos meus olhos. De hoje em diante, o mundo espiritual tá aberto para você e você vai ter uma experiência com Deus. Gente. Caramba, hein? E aí eu comecei naquela guerra, eu vou ou não vou, vou ou não vou. E nós trabalhávamos numa farmácia, né? Sim, juntos. E eu botava uma pilha em todo mundo, gente. Eu ensinava as pessoas a dar perdido no namorado pra ir pra balada. Fala que vai não sei pra onde. E eu colocava pilha, eu agitava ali. E isso foi numa sexta-feira. Quando foi num sábado, eu consegui juntar todo mundo. E todo mundo morava em bairros distantes pra ir no baile próximo à minha casa. E fomos pro baile. Só que a irmã falou que o mundo espiritual estava aberto pra mim um dia antes, né? E eu já incomodada. Sabe quando você tá ali, o que eu tô fazendo aqui? É como se eu fosse estrangeira naquela terra. Eu tô acostumada a ir pra esse lugar, mas tá estranho. Não tava sendo legal. Não tava sendo legal, tava um incômodo muito grande. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Que é isso? Que música é essa? As músicas, que era muito levada pra batida, pra dançar ali. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhe da letra. Eu falei, meu Deus, que música é essa? As filhas dela, na época, minha sobrinha, uma tava com 10, outra com 8. Isso. Eu lembro que eu vi 2 meninas grávidas, só que era o rosto das minhas sobrinhas, nessas meninas. Foi uma coisa assim... O rapaz que estava me acompanhando, na época que ficava, né, que a gente chamava, não conseguia nem beijar o garoto, assim. Foi aí balde de cerveja, eu falei, gente, eu quero ir embora. Aí minha amiga, como assim você quer ir embora? Eu falei, eu quero ir embora, eu não tô me sentindo bem, eu quero ir embora. Ela, Daniela, mas você chamou a gente pra vir aqui, a gente nem ia vir aqui. Eu falei, vamos embora comigo, gente. Aí elas falaram, eu não vou embora não, acabei de comprar o balde de cerveja, vai você. Eu falei, então tá, então vou. E aí deu 2 tiros pro alto.
Deram 2 tiros pro alto. E mesmo assim, eu esperei o tiro passar, botei minha sandália na mão e fui descendo. Aí tinha 2 rapazes. Vocês ouviram tiros? Não, deu tiro do lado mesmo. O baile deram 2 tiros pro alto. Né? Prática, normal. Coisa que acontece. Normal. Deram 2 tiros pro alto, estamos aqui, aquela coisa, como se fosse fogos. E eu falei para 2 rapazes, vocês estão descendo? Vocês vão pro lado da Capitão Menezes? Ah, sim. Falei, eu vou com vocês. Eu botei a sandália na mão e eu nunca mais voltei. E aí, da mesma forma, eu não sei, né, por que Deus fez assim na nossa vida. Foi uma coisa muito rápida, assim. E eu, no outro final de semana, os colegas começam a me chamar para sair. Não faz mais sentido. E aí eu fui nessa vizinha e falei assim, me leva no culto jovem, que ela sempre me chamava. Aí eu pedi. E eu fiquei, ai, tomara que tenha pelo, que eu achava tão bonito, né? Que eu já tinha visto as pessoas ir lá na frente. Ai, que tenha pelo, que tenha pelo. Aí a jovem lá que tava no louvor fez o apelo, sentiu também. Falou, tô sentindo no meu coração, preciso fazer o apelo aqui agora. Eu fui lá na frente, eu queria ter essa experiência. E comecei a caminhar. A minha vida era tão... As minhas amigas falam isso pra mim, né? Antes, né? Que me conheceram anteriormente. Que eu sou uma improvável. Sempre falam pra mim. Sou improvável em tudo. No estudo, na profissão, encaminhada com Deus. Quando eu cheguei no meu local de trabalho, fizeram um bolão. Fizeram uma aposta de quanto tempo eu ia ficar na igreja. Ah, é? Cara. Sério? Sério. Olhando o dinheirinho aí. Sério. Essa aí virou crente. Assim, a tua irmã até vai. Já foi. Mas você, tu aposta quanto? Fulano, tu aposta quanto? Eu aposto uma semana. Outra, tá bom, vou jogar pra um mês. Só que eu tinha aí a igreja que nós nos convertemos, incentivava muito a ler a Bíblia. Então, assim, eu lia a Bíblia no horário do almoço, qualquer pausa eu estava lendo a Bíblia, lendo a palavra, e falo, cara, o que Deus fez na tua vida? Numa festa, eles passavam, assim, a cerveja no meu nariz. Ah, dança, amiga, despedida, o último gole. Eu falei, não posso. Acabou, né? Acabou. Não dá mais. E esses amigos que riam, que zombavam de mim, todos eles se converteram. A família inteira. Eles casaram, eles moravam junto, era uma irmã também e um irmão, né, que trabalhavam. Casaram, os 2. O esposo da minha amiga se batizou junto comigo. Que legal. Se batizou junto comigo. Tinha um episódio do Ferro Quente. Ferro quente. Teve uma vez que eu tava me arrumando pra sair. Ela passou, peguei o ferro e taquei nela. Ferro. De passar roupa. É mesmo? Taquei o ferro. Caramba. Queimou ela? Eu consegui desviar. Só que tem um detalhe, assim, que é muito... Detalhe não, né? Queimar, né? Um ferro é pesado. Pô. Mas eu consegui. Mais pesado que um tijolo. O inimigo não te derrubou, né? O inimigo não te derrubou, né? Eu consegui. Mas um detalhe não, né? Que acho que a parte mais importante aqui da nossa conversa é a questão espiritual, é o mundo espiritual. No dia que eu desci desse baile funk, estava acontecendo uma batalha espiritual e eu gostaria que a André compartilhasse. Eu acordei 1h06 da manhã, né? Minha mãe tinha o hábito de ficar ouvindo rádio. Era a maneira que ela tinha de extravasar a preocupação. Ela ligava o rádio de madrugada, ela não tinha se convertido, né? E ficava ouvindo. Eu levantei 1h06, eu lembro até hoje do horário, com um cheiro de cigarro muito forte. Mas muito forte dentro da casa. E a minha mãe se assustou, falou assim, o que houve, menina? Que você levantou? Eu falei, mãe, alguém veio aqui? Ela tá maluca, André, quem vai entrar aqui? Eu falei assim, mãe, a Daniele chegou? Aí ela não, eu falei, mãe, eu tô sentindo cheiro de cigarro. E ela falou assim, não é possível, mas eu não tô sentindo. Vai começar, porque tinha momentos que minha mãe também me perseguia, porque eu era a única cristã da casa, né? Uhum. Então vai começar suas loucuras, que não sei o quê. Eu falei, não é possível. Só que eu lembrei, desde quando eu me converti, eu fui muito envolvida com intercessão, com oração, né? Então eu comecei a lembrar de um estudo que eu tinha feito sobre batalha espiritual. E eu falei, já sei, estou dentro de uma batalha. E é pela vida da Daniele. E ali eu comecei a clamar. 1h06, 1h07, por aí comecei a orar. E falar, Senhor, é o último dia dela naquele lugar. Senhor, hoje o Senhor está resgatando ela. Eu comecei, no nome de Jesus, dar ordem no mundo espiritual. Satanás, solta ela agora.
Como vai ser, Senhor, eu não sei, mas eu sei que ela nunca mais vai voltar naquele lugar. Senhor, incomoda ela e ali eu tô... Lá do outro lado está acontecendo. Tá o que você acontecendo. contou. Eu tô descendo, eu tô incomodada. Eu tô querendo ir Nada embora. fecha, nada te agrada. Aí juntou tudo, né? Os processos, como o Lucas bem mencionou, né, no início, que é um processo, né? A palavra de Deus diz que um planta, outro rega, mas o Senhor dá o crescimento. Então teve evangelização, as orações que minha avó fazia lá atrás, a caminhada. As irmãs oraram. Caminhando nesse Sim. afunilamento. E as escamas foram caindo, né? Através que eu tava lá assustada e a Andréia intensificando lá. Você tem uma espécie de visão, né, cara? Quando você fala que você viu 2 meninas grávidas e viu o rosto das suas sobrinhas, não foi isso que você Sim, falou? foi. Uma espécie de visão espiritual, meio que tipo, não sei assim, te impactando, tipo, será que você Me impacta. influenciaria suas sobrinhas aí por um caminho errado? O que eu pensei, eu falei assim, caramba, são crianças. E como se eu estivesse falando, mas isso que acontece aqui. É normal as crianças estarem grávidas. Aí eu, caramba, os adolescentes, não, preciso ir embora. Caraca. E aí você... Na guerra espiritual. Eu ali naquela guerra, orando mesmo, né? Eu senti nesse dia, eu lembro que eu senti até no meu corpo físico, eu senti um cansaço depois, né? Cansaço, mas eu falei, Senhor, eu creio que essa batalha, ela hoje foi vencida pelo teu nome. E aí que a sua mãe se converte nesse processo? Não, aí a minha mãe, ela se converte, a Daniele. Isso. E a gente ainda fica mais ou menos 1 ano e meio. Meu pai ainda desviado também. Meu pai afastado, desviado. E a minha mãe, sem se converter, ali numa luta. E assim, era uma batalha mesmo, porque a minha mãe, ela tinha possessões em casa, né? E no início a gente não sabia... Era um lugar onde o inimigo tinha a entrada com facilidade. Tinha uma ilegalidade ali muito grande. Só que quando a minha mãe tinha possessões, né, eu não conhecia ainda a palavra. Depois que eu me converti, eu achei que não foi... Não tem mais, pensei, né? Mas teve um dia que já estavam as duas convertidas. Eu voltei do trabalho e minha mãe sempre se queixava com muitas dores. E falava, tô com muita dor nas costas. Eu cheguei muito cansada, eu trabalhava em Bangu. E ela, minhas costas. E eu também sempre fui muito envolvida com intercessão. Desde que eu me converti, gostava de andar com as irmãs mais velhas e visita do lar, né? Então, assim, a gente acaba tendo uma maturidade espiritual diferente que as pessoas que têm uma trajetória com Deus, né? Que têm experiência. E aí, minha mãe começou a se questionar. E naquele dia o Espírito Santo falou, isso não é normal. Aí Satanás, em nome de Jesus, solta ela. Na hora ali, ela caiu, né? E manifestou e falou, não quero sair dela, me deixa aqui. Aí levamos para a vizinha de novo. Essa vizinha, ela tá sempre na minha vida, minha tia Dilma. Levamos as crianças para casa da vizinha, falou, fica com as crianças aí, porque as crianças ficaram muito assustadas, né? E ali a gente ficou muito tempo, né? Acho que umas meia hora ali. Foi. Era uma caixa, era uma legião, eram muitos demônios. E vocês deram conta sozinhos, orando? Sim, orando. A gente tem muita experiência dentro de casa com outras pessoas também. Que batalha, hein? Sim, temos. O inimigo saiu. Saiu. E nunca mais. E aí a irmã Deise, da Maranata, não sei se você lembra, que foi muito tempo de lá, foi a diaconisa, né? E ela começou ali a discipular minha mãe, né? A levar para a igreja, porque a nossa igreja era distante. E aí ela se batizou um pouquinho antes dela falecer, 2015. Né? 2015. Essa libertação foi em dezembro, porque todas as manifestações da minha mãe eram em dezembro, tá? Tinha mês específico e principalmente do dia 31 pro dia 1º. A gente não podia dar abraço nela do dia 31 pro dia 1º. A gente ia abraçar, vinha uma entidade. Esse não foi no dia 20 de dezembro de 2012, eu lembro bem dessa data, e foi a última vez, né, que ela teve. Foi em dezembro. E aí o Senhor Jesus entrou no coração dela. Entrou no coração, ficou liberta. Foi assim, a gente fazia um acompanhamento com ela em casa, nós congregávamos longe, como a Dani disse, né? Mas a gente acompanhava ela, eu lia a palavra para ela todo dia, nós orávamos, e essa minha tia Deise, levava ela para a igreja, ali a gente foi acompanhando. Ela morreu quando?
Ela morreu em 2020. 2020, Tem 2012, 5 então anos, 8 anos. 8 anos. E em 2015 ela se batizou. E nunca mais ela teve esse tipo de manifestação. Nunca mais, nunca mais. Foi liberta. Foi liberta. Glória a Deus. Teve um culto, assim, que foi Semana do Avivamento, que eu acho que o pastor Alex Pinheiro, foi com o pastor Alex Pinheiro. A minha mãe tinha uma sensibilidade espiritual muito grande, só que ela não sabia ainda muito diferenciar. E nesse dia ela falou assim: eu tô me sentindo mal. E eu falei: mãe, eu até achei, eu falei: meu Deus, tá acontecendo uma libertação. O que a senhora tá sentindo? Ela falou assim: não, mas é uma coisa boa, tá acontecendo alguma coisa. E na hora que ela falou isso, o Senhor falou comigo: eu estou curando a alma dela. Ela está sendo curada, a alma dela. Porque ela tinha se convertido, mas ela estava naquele processo de perdão, tem que perdoar. A gente ali trabalhando, e foi nesse culto que ela falou, tá acontecendo, e Deus falou isso comigo, e realmente. Foi um espaço curto, né? Foram alguns meses depois, o Senhor a recolheu, mas ela foi assim, totalmente sem mazela alguma, compreendendo o plano da salvação. Pedindo pra gente, um dia antes dela internar, né, e não voltar mais, ela falou pra gente que tinha tido um sonho com o nosso pai, eles eram separados, e pediu para que a gente cuidasse do meu pai. Por favor, cuidem dele, cuida do teu pai. E ali eu falei: Senhor, naquele dia foi literalmente o que o Senhor falou, a alma dela teve uma cura, porque ela vir e pedir para a gente ter esse cuidado, essa preocupação, o perdão tinha sido liberado. Glória a Deus. Nesse tempo você já estava casada. Já estava casada. E ela ainda não. Ela ainda não. Ainda não. E o Casei em Diego, 2016. você já conhecia o Diego, mas não tinha... Nem passava na minha cabeça. Nem passava. E acontece esse encontro, né, da Daniela com o Diego. Sim, e o Diego não era convertido, tá? Também tem esse Você detalhe. já tinha dado um passo para Jesus, já tinha alguma experiência com Deus. Já. Agora, interessante aqui é que o alvo de Deus era salvar a família toda. Né? Sim, toda. Ele começa com você, ele cria os processos, pessoas, porque Deus se manifesta através de pessoas, às vezes não, mas na maioria dos casos são pessoas que ele usa, que ele coloca no nosso caminho, e vocês acabam se convertendo, conseguem a libertação da mãe, não é verdade? E você já casada, o seu esposo já era... Sim, meu esposo foi criado, né, na Igreja Batista. Teve um tempo que ele se afastou, inclusive no namoro. Ele terminou comigo porque eu ainda não tinha conhecido Jesus e ele queria voltar. O Paulo, ele era meu amigo, né? Meu cunhado, e eu brinco com ele hoje, eu falo: cara, tu nem serve nem para desviar. Porque quando eu não conhecia Cristo, eu lembro que a gente ia pra balada aí e voltava ele pregando pra mim. Cara, eu saí da igreja, mas a igreja é o melhor lugar. Não sei o quê. O desviado, cheio de saudade. Muita saudade. É como diz uma música, né? Um louvor que a gente... Quem já pisou, né? Já pisou, quem já experimentou. O santo dos santos. Não sabe viver em outro lugar. Não sabe viver em outro lugar. Tem que voltar, tem que se achar outra vez. Sim. E aí você convertido ao Senhor Jesus, acaba... namorando o Diego. O Diego, que... também estava afastado. Também não. O Diego, afastado. O Diego não era. O Diego, ele foi criado em duas religiões, né? A avó era do Candomblé e a avó, que era a mãe do Paulo, da Igreja Batista, né? Então ele sempre teve as duas experiências. Todas as duas experiências. Eu não queria namorar o Diego de forma alguma. Eu fiquei apavorada porque, assim, eu tinha muito temor ao Senhor. Então, assim... E eu me converto com filho já, né? Então, assim, isso pra mim foi um processo muito difícil. Eu fiquei 7 anos sozinha, convertida. As pessoas achavam até que eu tinha, assim, ido para outros lados, né? Que eu andava muito com as meninas da igreja, porque as pessoas me viam com um monte de namorado, de repente a menina não aparece com ninguém. O que tá acontecendo com essa menina?
E aí... Foi opção sua não se envolver. Não me envolver, porque eu tinha um filho, então eu tinha muito medo, assim, temor de que me envolver com meu filho. A compreensão também, jovens da igreja é diferente, né? Sim. A maioria dos jovens que estavam lá não tinham crescido na igreja, então eles acabam ficando os iguais, né? Uhum. Então, assim, e também uma maturidade. Eu era jovem, mas era uma jovem com uma experiência. Uhum. Tinha uma experiência. Eu tinha vindo de um relacionamento conturbado, abusivo, que quase sofreu um feminicídio. Então, assim, era diferente. Uhum. Mas eu era completa em Deus, porque eu amava fazer missões. Amava. Meu sonho era viver para as nações. Só que o Senhor mandou voltar quando eu estava dentro de um curso de missões e estudar. Esse daí, depois a gente pode voltar para essa parte da conversa. E eu não queria, né, Andréia, namorar o Diego, porque eu tinha medo. Só que o Diego sempre foi... A Andréia fala que o Diego era convertido e não sabia. Porque o Diego era aquilo, era casa, sempre foi... Todos eles eram meninos muito, assim, dedicados à família. Uhum. E eu falei, não, mas eu não posso... Não. Aí, quando eu dei o primeiro beijo nele, não foi, Andréia? Eu falei, meu Deus, eu amo um filho já, como é que eu tô tendo uma conversa dessa? Assim, tinha até vergonha. Falei, André, ele me beijou, como é que vai ser? Ela, mas o que tem de mais? Eu falei, André, porque ele vai querer namorar comigo. E se namorar, eu sei que ele vai querer casar, porque era o perfil deles, da família deles. Eu falei, cara, eu não quero casar com uma pessoa que não é cristã. Porque como é que vai ser no ano novo? Eu ficava pensando na virada. Ele vai querer ir pro terreiro, eu vou querer ir pra igreja. E como é que vai ser? Aí eu lembro que eu fui pedir aconselhamento a várias pessoas, aí eu fui no meu pastor na época. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, posso te pedir uma coisa? Aí eu falei, pode, fala, pastor. Eu achando que ele ia, porque eu queria ouvir assim, termina. Ele falou, vou fazer teu casamento. E aí teve um dia que eu chamava ele para ir para a igreja e tal, e um dia Deus falou assim comigo, você chama ele para a igreja porque você quer fazer um namoro evangelístico ou porque você tá preocupada com a alma dele? Eu falei, caramba, a preocupação tem que ser com a alma, né? E ali, e também é muito importante falar que, mesmo ele não sendo um cristão e eu já tendo um filho, uma das primeiras coisas quando a gente começou a namorar que eu falei pra ele foi sobre a questão de se guardar pro casamento, que isso pra mim era importante. Que eu tinha resetado a minha vida. Eu queria começar minha vida do zero. Tinha abandonado a vida antiga. Eu queria resetar minha vida. E eu fiquei dando muitas voltas. Ele falou assim, pô, eu venho de uma família que é cristã também, eu sei o que você quer falar. E ele mesmo tocou no assunto. E ali a gente, pra resumir, né, a gente começou a namorar. E aí ele começa a passar a ir pra igreja, já por interesse próprio. E eu me lembro que a minha sogra me contou isso um pouco antes de falecer, que ela chamou ele e falou assim, você tá indo pra igreja porque você quer ou você tá indo pra agradar a Daniele? E ele falou, mãe, no início era pra agradar a Daniele, mas agora eu fui sentir algo que eu nunca tinha sentido. E aí o Diego se converte, a gente começa a fazer missões junto. Hoje nós servimos a Deus junto, lideramos os jovens. A mãe dele não era convertida, né? Morreu sem conversão. Mas a família era toda cristã. Toda cristã? Só ela foi a única que não teve contato com a igreja. Entendi. Só na adolescência. Ela, meu esposo e os outros 2 irmãos na adolescência. Depois, não mais. Entendi. E aí ele, convertido ao Senhor, começa um relacionamento sério diante de Deus. A gente ficou noivo há pouco tempo, né, André? A gente começou a namorar, noivamos, foi 1 ano, casamos. Foi rapidão. Foi rápido. Começamos, ele ficou muito interessado realmente pelas coisas de Deus, tanto que tinha dia que eu até ficava em casa, mas ele mesmo ia pra fazer as coisas, ele muito interessado. E hoje é uma bênção, né? Nós servimos ao Senhor junto, a nossa congregação, ajudamos lá no Ministério Infantil, lideramos os adolescentes também. E aí veio a maternidade do João, isso? O João vem primeiro. O João foi do meu relacionamento da adolescência. Veio a maternidade do Felipe. Foi com o Felipe que houve uma intervenção, um milagre de Deus? Ou foi... Os dois, né? Os dois. Eu falo que eu sou pós-graduada em ressurreição de filhos, porque o João nasceu morto também. E teve, na época, ainda usava até aquela coisa de choque, né? Eu vi, mas não conhecia o Senhor, fiquei olhando, só pedindo assim, eu quero meu filho vivo. E o que você está falando aqui do desfibrilamento? Isso. Teve que desfibrilar isso. no momento? Isso. O João. Porque ele teve uma parada cardíaca? Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu não entendi muito bem com o João, mas eu sei que ele ficou na UTI também. Né? Também nasceu meu primeiro filho.
E no Felipe eu já tinha o entendimento da palavra, teve uma intervenção divina. Eu fui numa igreja, no batismo até da tia do meu filho mais velho. Ela me convidou e chegou lá. Um profeta falou assim, eu estava com 7 meses de gravidez. Falou, Deus está entrando com uma intervenção nessa gestação. E Deus está tocando aqui, ó, na cabeça. E aí eu fiquei tentando, falei, caramba, microcefalia. A gente tenta, né? Vai pela lógica humana. Falei, gente, o que vai acontecer? E eu tinha sempre aprendido que a gente deve guardar, né? Aquilo que o Senhor fala, guardei no meu coração. Falei, vou ficar ligada com isso. E aí, fui ter meu filho, o Felipe, por uma negligência médica. Eu fiquei, acho que, 16 horas em trabalho de parto. Nossa, difícil. Quando o Felipe tá pra sair, não podia mais fazer a cesariana, porque ele não tinha feito preparo para cesariana. Eu olhando no relógio, e detalhe, eu estava fazendo meu TCC da faculdade sobre violência obstétrica. Por quê? Porque eu já tinha sofrido lá atrás com o João. E eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou falar sobre isso, sobre violência no parto. E eu tinha entendimento de tudo que estava acontecendo comigo, mas eu estava impotente. Exato. Porque na hora eu só quero que meu filho saia vivo, só quero sair vivo e que meu filho saia vivo também. E aí eu olhava pro relógio, né, cronômetro, e amiga, são 7 horas. Se você não chamar ninguém agora, que eu tava com uma amiga comigo, uma mulher de Deus, Patrícia, se você não chamar ninguém agora, amiga, eu vou morrer. Porque eu não sentia mais dor. E se eu não sinto dor, porque a criança, ela vai, onde vem a dor. Falei, eu não tô mais tendo contração, não sinto mais dor. Meu filho tá morto. Meu filho tá morrendo, chama alguém. E ela saiu pelo hospital, chamou. Aí eu lembro que a médica que veio falou assim, caramba, eu tava indo agora, ficou brincando comigo pra buscar meu filho na casa do pai dele, agora o pai dele vai ficar falando no meu ouvido, brincou, trocou de roupa e me levou pra sala pra fazer o parto. Só que o Felipe ficou com a cabeça. Lembra que o profeta falou da cabeça? Ele ficou com a cabeça presa. E aí a Patrícia, ela tocava nos médicos e falava assim, Felipe, em nome de Jesus, vem. Felipe, tua mãe tá te esperando, em nome de Jesus. Doutora, muito engraçado, a gente ria a beça, que ela é muito expressiva. Doutora, em nome de Jesus, a senhora vai conseguir. Ela estava acompanhando você no parto? No parto. Em nome de Jesus, a senhora vai conseguir. Aí entrava um e eu comecei a ver, eu falei, caramba, o negócio tá ficando tenso, porque entrava os profissionais que trabalham na UTI neonatal, né? Dá pra ver pelo traje, né? Roupinha mais infantil. Falei, entrou 1, entrou 2, entrou 3. Eu falei, o que tá acontecendo? E o Felipe preso. É que o jaleco é todo... Aí falou assim, eu vou fazer a manobra. Eu posso fazer a manobra? A minha vontade era falar. Pelo conhecimento que eu tinha, né? De estudo. Não, pode fazer a manobra. Porque é aquela de subir em cima, que é uma violência. Sim. Pode fazer? Eu falei, pode. Porque eu queria sair viva. Eu queria que meu filho saísse vivo. Sim. E veio 2 em cima de mim. Pra empurrar. E ninguém tirava. Ninguém. Entrava em pânico. Ninguém. Não saía. E minha amiga ficando... Não houve dilatação? Houve, só que o que acontece? O meu primeiro parto já foi complicado. Existe um histórico que os médicos geralmente precisam ver. A minha família, a minha irmã, a minha mãe só tiveram filho por cesariana. Então comigo deveria ser dessa forma, mas aí os médicos negligenciaram isso, né? Forçaram um parto normal, porque não dava pra ser. E aí eu já não sentia mais dor. E eles falavam assim, quando você sentir dor, faz força. Não tinha dor? Não tinha dor. Quando eu falei que não tinha dor, eu vi na cara do médico o desespero. E aí me passa pela porta uma menina branquinha, lourinha, olho verde, beija minha testa, beija meu ombro, pede licença pra médica, pra minha amiga, bota a mão, tira o Felipe, bota pra médica, me mostra, dá pra médica e sai. Uma menina? Uma menina, nova. Não, mas uma enfermeira, Então, aí é que tá o detalhe. Ela vem, faz. E tem uma conhecida minha que trabalha nesse plantão, nesse hospital. Tem um hospital público que tem em Madureira. E ela trocou nesse dia o plantão. Que ela teve uma atividade com a filha e ela precisou trocar. E quando tudo acontece, eu não tinha coragem, quando tudo passa, de ir na UTI visitar meu filho. Porque eu lembro que a médica ficava assim, você quer perguntar alguma coisa? E eu sei que ela queria perguntar se meu filho tinha chance de morrer. Eu sei que ela queria. E eu falei, não quero, eu só louvava. Eu só louvava, só cantava. Eu falei, não quero. Ela, você tem certeza? Não quero.
E aí eu fui pro quarto e eu não tinha coragem de ir visitar meu filho. Não tinha. Tinha medo do que eu ia encontrar. E aí eu ligo pra Débora e falo, Débora, aconteceu isso, isso e isso. Mas entrou uma menina, eu queria agradecer a menina que entrou, que conseguiu. Ela, que menina, Daniele? Eu falei, a menina que entrou, assim, não existe essa menina na equipe. Sim, mas você disse que a menina tirou a criança e entregou para os médicos e eles não viram? Só você que Ninguém viu? viu, só eu e minha amiga. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém. Caramba. E eu lembro que aquele homem tinha falado, Deus tá tocando na cabeça. Deus tá entrando com uma providência na cabeça. E eu lembro que ela puxou o Felipe. E ninguém sabe até hoje. Só eu e minha amiga que vimos. Caramba. Será que é a mesma que salvou no outro testemunho lá? Cara, já passou uns 3 ou 4 testemunhos aqui. De uma enfermeira que chega em cima da hora, ninguém sabe de onde veio, e essa menina vai... E assim, a menina... Ele fala, rapaz... E assim, a menina era bem nova, né? E o que chamou muita atenção... E o que chama muita atenção, porque, assim, médico é autoridade máxima, né? É. A gente sabe que o médico é autoridade máxima. Sim. Essa menina vem, ela bem jovenzinha. Eu lembro do rosto dela como se fosse hoje. E ela pede, assim, pra médica sair. Entrega De licença e eu falei, Débora, gente, de verdade, porque nós temos, às vezes nós somos um pouquinho Tomé, né? Uhum. Se eu não tivesse uma conhecida que trabalha nessa equipe, eu Ele não... viu também. Que não viu, porque não existe. E a da equipe dela falou, não tem, Daniele, não existe. Ah, tá. Mas a sua amiga viu. A minha amiga viu. Entendi. Ela, Daniele, Acompanhante. somos duas. Tem certeza? A minha amiga ficou insistindo com essa, né? Tem certeza, Débora, que não tem? Não, não tem. Não tem ninguém assim. É uma intervenção de Deus. Eu creio que Deus... Eu creio que é uma intervenção A Bíblia de diz Deus. que os anjos do Senhor estão Sim, a nos servir no comando do Senhor. É. sim, eu Então, creio. eu acredito sim que Deus Sim, intervenha dessa forma sim. e que a gente entende como um milagre de Deus. E o Felipe, ele é um milagre, porque era para ele ter diversas sequelas, tanto que ele ficou 2 anos sendo acompanhado pela neuro. E descobriram por que não saía? Por que ele não queria sair? Ele estava preso? Porque o trabalho tem um tempo para entrar em trabalho de parto, né? A minha eu não sei explicar muito bem, mas uma amiga que já foi enfermeira obstetra, ela fala que tem que abrir, né? E o meu não abre o suficiente. Uhum. Eu tenho a questão de dilatação, mas não abre. E Estrutura óssea. isso, exatamente. Deveria ter feito uma cesariana. E eu fiquei muito tempo, eu fiquei 16 horas. Assim, pro segundo filho, isso não existe. No primeiro, até 14 horas vai, mas no segundo, não. Mas não tinha feito um preparo, não tinha uma sala de cirurgia, eu tinha acabado de fazer uma refeição. E aí, Aconteceu esse milagre aí. aconteceu esse milagre e o Felipe, eu levava ele, todas as crianças que tinham nascido, né, Andréia? Junto Nossa, com ele. Um não tinha, não falava, outro não andava. pedaço da orelha, né? Sem pedaço de orelha. Gente, assim, é. Terrível. Era assim, e eu levava o Felipe totalmente saudável. Sim, totalmente. Tanto que ele poderia ser acompanhado até os 7, até 12 anos lá. Tem 3 anos que ele teve alta, porque assim, não teve nada, neurológico, nada. Nenhuma sequela. Glória a Deus. E aí, vocês deram um culto de ação de graça, né? Até ano passado, eu faço sempre o aniversário dele, esse ano eu não fiz. Ano passado eu fiz na igreja. Legal. Fiz o aniversário dele na igreja, no culto, né, que é uma igreja pequena, então pedi pro pastor, usei um dia de culto de quarta-feira, fiz um culto em agradecimento, porque ele é um milagre, agora tá lá mesmo no São Januário, fazendo teste pro Vasco, Legal. e tá lá. Legal. E joga bola, vai jogar bola. Joga bola, ele joga no Vasco Academy e foi selecionado para fazer um período de teste. E tomara que passe, hein? Tá lá. 20 não, tá com 8. Tá com 8. 8 anos. 8. Isso. 20 é outra. Esse daí já é outra ressurreição. Esse é outra Tá certo. Que testemunho, que bênção, hein? o Senhor faz E a sua família toda serve ao Senhor. toda. O João tá começando a caminhar agora, lá na Maranata. João foi criado, né, na igreja. Eu fui pra igreja também, foi um dos motivos, foi ele, que a Andréa começou a levar, ele pedia muito, ele amava ir pra igreja. Só que eu sempre que eu tenho oportunidade para falar com pai e mãe, eu sempre falo, não se estribe no teu próprio entendimento. E crie raízes. Eu passei por uma circunstância difícil, em uma das congregações que eu passei.
E eu arranquei minha família com raiz e tudo. Sem perguntar, porque às vezes a gente não pede muita opinião para filho, né? A gente não é pedir para que ele vá, que seja determinado, mas como você se sente lá é legal para você? Porque isso pesa. Né? Isso pesa muito. E eu arranquei meu filho com raiz e tudo e eu não consegui inserir de novo na casa de Deus. Então ele passou todo esse período fora da igreja, passei muitas dificuldades, pedi autorização para ele, que eu tenho minha parceira de oração, nossa, né? Nós temos um grupo de oração há 8 anos, vai fazer 9 anos. Eu, Andréia e a Jaqueline, que também é uma irmã da igreja de vocês, que a gente ora pelos filhos. Já passaram muitas pessoas no grupo, mas só... uma reunião na nossa igreja. Acontece sempre às quintas-feiras, isso. Às 17, 18 horas. 18. Que é o Mães que Oram. Isso. E cujo objetivo é orar pelos filhos. Pelos filhos. Orar pela família. E a gente... E milagres têm acontecido. Sim, muitos milagres e muitos livramentos. E eu aprendi com ela, que ela fala, quando for contar testemunho de filho, tem que pedir autorização pro filho, porque às vezes a gente pode expor alguma coisa. Então ontem eu falei, vou lá no podcast, eu posso falar? Ele, pode, fica tranquilo, qualquer dia eu vou lá. Eu falei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, é interessante essa questão, quando você falou que teve um problema e por causa desse problema você resolveu fazer uma mudança e que tirou os seus filhos com raiz e tudo, sem levar em consideração o envolvimento dos seus filhos com a igreja, no caso, com a juventude, e que você se deu conta que isso foi um erro. Com certeza. Que acabou afastando o seu filho. Prejudicial, né? Foi prejudicial. Sim. E eu quero aproveitar para explorar um pouco isso. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes isso se repete. Né? É quase que um processo repetitivo. Verdade. Na vida de muitos cristãos. Sim. Que, às vezes, têm uma dificuldade de relacionamento. Na maioria dos casos, né, um relacionamento ou às vezes tem a ver com alguém da igreja, um pastor, enfim, alguma coisa aconteceu que o leva a tomar a decisão de sair da igreja. E é lógico, às vezes ele quando ele sai levando todo mundo com ele, principalmente se essas crianças forem ainda, se essas pessoas, seus filhos ainda forem adolescentes. Sim. E ele não sabe, às vezes, não tem a percepção de ver que aquela atitude vai influenciar negativamente o futuro daquela criança. E isso aconteceu com você. Aconteceu. E aconteceu com a gente. Né? Comigo também. E é um milagre quando você percebe esse erro, pede perdão a Deus e começa a trabalhar para que essa criança, no caso, esse filho, retorne. Alguns conseguem, outros não. Sim. Eu conheço pais que se sentem culpados até hoje por uma situação semelhante à sua, que ele simplesmente arrancou o filho, a filha, com raiz e tudo, como você falou, sem levar em consideração a opinião dele. Sim. Né? Enfim, é uma situação difícil. É uma situação muito difícil. Eu acho importante assim, a gente separar alguns pontos que retorna, né? O João tem retornado para a casa do Senhor agora. O preço já foi pago, que Jesus pagou o preço, né? Mas eu digo que a conta foi muito alta. Paguei uma conta muito alta, porque é muito triste você ver seu filho longe da presença de Deus. É muito triste. Tinha 12 anos. E ele conversou isso comigo uma vez. Ele, poxa, mãe, eu era tão feliz lá. E eu, caramba. Né, eu pedi perdão. Né, eu acho que também os pais precisam aprender a pedir perdão e falar que erraram. Fiz achando que estava fazendo melhor, mas errei. Por isso que a gente precisa confiar no Senhor. Também não tive discipuladores. Né, é muito importante as pessoas alertarem. Falar, não faz isso. Cuidado. Olha o que você... Cuidado. Consequências. Não é só falar, você quer ir, vai. Não. Tem uma consequência. Né? Então é importante também que a gente tenha no nosso meio, na igreja, pessoas espiritualmente maduras para alertar. O outro lado da moeda é que eu conheço também várias pessoas que às vezes, até com a dificuldade dentro da igreja, porque a igreja é um lugar
como um texto da Bíblia que diz, né, ferro afiando ferro, é ali que a gente aprende a se submeter a Deus, às vezes a ficar com um dano próprio, para evitar uma dificuldade maior. E quando a gente não tem esse entendimento, a gente acaba tomando a decisão que você tomou e que muitos tomam. Então, eu conheço muitas pessoas também que ficaram com um dano e preferiram perdoar, preferiram andar a segunda milha para não sacrificar os filhos. Sim. Vida espiritual dos filhos, né? Que estavam muito envolvidos e que a saída daquele lugar iria... E o que acontece? Quando eles são menores, o João na época tinha 11 anos. A gente acha assim, não vai fazer tanto efeito não, vou para outra igreja. Ele é pequeno, tá tudo bem. Eu vou para outra igreja, porque assim, eu já me decepcionei com a igreja, muitos, que todos nós, né? Com pessoas, que não é com a igreja. Mas eu nunca pensei em me afastar do Senhor, e pelo contrário, um dos motivos que mais me seguraram para eu estar na presença de Deus foram os meus filhos, e principalmente o meu filho mais velho, porque o Felipe tá começando a vida agora. Eu falava, cara, se com a oração, se com a igreja tá assim, se eu estiver fora da presença de Deus, não dá. E tem a questão do exemplo que você precisa passar para o seu filho, né? Então eu arranquei ele com raiz e foi um preço, assim, um valor muito alto a se pagar, né? Mas ele tem voltado para a glória de Deus, né? Tem voltado para o caminho do Senhor, tem sido difícil, não é fácil, é um processo de libertação. O mundo marca muito, o mundo deixa muitas marcas. E é muito triste para a gente que vê os filhos, que criamos os nossos filhos pequenininhos, né, na presença de Deus, ver eles sendo marcados pelo mundo. É muito ruim as marcas. Eu sei que elas podem virar testemunho, viram, porque a minha virou. Deus muda história. E em relação a os filhos na igreja, eu tenho um amigo que ele sempre fala e eu concordo plenamente com ele. A igreja pode ter mil defeitos, mas ela é o melhor lugar para criar filhos. Amém. Eu trabalhei numa escola em Caxias, que eu trabalho com saúde mental, né? Eu trabalhei com adolescentes por esse projeto. E interessante que todos os jovens que a gente fazia como se fosse uma seleção, para alguns ganhavam uma bolsa. Eles aprendiam a ser amigos da prevenção, prevenia comportamentos suicidas, tá? Então, eles tinham treinamento e aqueles que tinham os critérios. E aqueles que mais sobressaíam, que mais sabiam falar, todos eles vinham da igreja. E aí eu pude até falar isso com a minha chefe. Eu falei assim, ela... Nossa, aí até para mim uma vez, porque outro milagre na minha vida profissional, acho que isso fica para uma outra oportunidade, se tiver... É que, assim, logo assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, né? E a minha área é uma área muito difícil de entrar. Foi uma escolha sua, pessoal, você entrar nessa porta de trabalhar com a prevenção do suicídio? Assim, você acontecendo. Eu acho que foi uma escolha de Deus, porque eu passei por isso algumas vezes com pessoas próximas. Passo, né? E eu acredito que Deus, ele entra com a soberania daquilo que a gente não pode fazer, mas o que tem me ajudado a sustentar é o meu conhecimento técnico. Entendi. Como assistente social, a sua área é essa? É saúde mental. Saúde mental. E aí eu pude falar para minha chefe. Aí ela falou, nossa, mas você fala bem, não sei o quê, porque eu fui a primeira assistente social contratada da empresa. Ela nunca tinha contratado nenhuma assistente social. Só tinha psicólogo. E aí eu entro e começo a dar palestra, E uma vez eu conversando com ela, ela falou, caramba, mas você fala bem, Eu falo, é a igreja. Aí ela, como assim é a igreja? É a escola de todos. Eu falei, a igreja é uma escola. A igreja, ela é uma porta de oportunidade. Para tudo. Para tudo e para todos. Você vê o que o mundo luta, não entrando num ponto político, mas é só para ilustrar, o que o mundo luta para fazer, para inserir, que são pessoas pretas, mulheres pardas, o reino de Deus faz. Estamos nós duas aqui. Sim, é verdade. Então, assim, a igreja ela é um campo de oportunidade. Você vai aprender, você vai arrumar uma pessoa bacana. Lógico que nem todo mundo que tá na igreja é bacana, infelizmente. Mas é feito por pessoas. Você entrou num processo de transformação, sim. de santificação. Então, tem gente convertida, tem gente muito séria, mas tem gente que está ainda nos começos, ou
às vezes até com tempo de igreja, mas não abriu Não se ainda o permitiu. coração, não permitiu uma transformação de Deus, e aí fica ali. E vai acontecer Sim. dentro do tempo de Deus, Sim. dentro daquilo que a pessoa mesmo se abra para Deus Permite. operar os milagres na vida dele, Sim. né? Mas é um lugar onde você acaba sendo treinado. Você vai treinar, você vai aprender a falar em público, você Isso. vai liderar, sem nunca ter liderado, você vai liderar. Você vai aprender a lidar com conflitos. Você tem uma bagagem. Se você tem um cargo de liderança, você aprende quem lidera jovens. Por exemplo, tem jovens que nunca tiveram nem o primeiro emprego, mas já estão ali administrando as crianças. Sim. Na salinha. É. Eu tenho uma jovem da nossa igreja que ela foi fazer pedagogia e hoje em dia ela é bailarina, ela viaja fazendo balé porque ela começou na igreja. E não foi por aqui tinha teatro da igreja, ela viu que se identificou com aquilo e hoje em dia ela... Um grupo de dança. Isso, e ela vive disso. Então, assim, a igreja é o melhor lugar, não tem lugar... Quantos músicos hoje nas orquestras, nas bandas? Todos, né? A música do planeta é Sai da influenciada pela igreja. Cantores. Maravilhoso. Então, assim, eu sempre falo pros pais, não faz isso não. Quando eu vejo que um pai e uma mãe se afastou-se do caminho do Senhor, eu fico, meu Deus, o que vai ser desses filhos? Porque é tudo, até falar, né? Às vezes o João brinca comigo, mãe, olha isso aqui da mãe desse menino. Mãe, a mãe dele. Eu falei, João, se eu estivesse no mundo, tu também ia passar por isso. É porque o Senhor me alcançou. A graça do Senhor me alcançou. E tem me alcançado todos os dias, porque é difícil permanecer na presença de Deus. E aí ele até brinca, mãe, caraca, ficou encalhada há 7 anos, né? Me zoam muito. Eu falo, não, eu tava preservando você, eu fiz isso por você. Porque você tem um padrasto bacana. E graças a Deus, glória a Deus, ele ia ser um pai, né, um padrasto maravilhoso. Então eu falo, você tem que saber esperar, né? É isso. Eu tava tendo uma conversa essa semana sobre esse assunto que vocês levantaram agora. De como o cristianismo impacta a sociedade de uma forma que nenhuma outra cultura conseguiu impactar, né? Então, assim, Cristo vem ao mundo para salvar a humanidade da morte do pecado. Ponto. Esse é o objetivo de Cristo, né? Consertar aquilo que a gente fez, Sim. que foi se afastar de Deus. E que a gente estava indo agora para o inferno, agora não temos a possibilidade de não ir mais através de Jesus Cristo. Só que o reflexo, o impacto desses indivíduos salvos na sociedade, ele começa a mudar tanta coisa que não necessariamente tem a ver com isso, que a sociedade inteira começa a colher frutos e bons frutos de uma pessoa que foi impactada pela palavra de Cristo e que foi salva. Então, você tem a abertura para... Foi a primeira pessoa do planeta que trouxe a ideia do valor do indivíduo, foi Cristo. Porque se você for estudar, por exemplo, filosofia, você não tem alguém falando do indivíduo, do valor do indivíduo, de virar e falar assim, não, cada pessoa tem valor. Antigamente não existia isso. O valor era na sociedade, o valor era na comunidade, no meu reino, no meu povo. O seu povo é pior que é fraco, o meu é forte. Então as discussões eram nesse sentido. O primeiro que virou e falou, não, o valor está no indivíduo, nenhuma pessoa tem valor. Aí você começa a pensar em várias situações. Então o mendigo tem valor, o mesmo do rei. Então assim, o Cristo nivelou todo mundo por igual. Seres humanos carentes de Deus. Todos são carentes de Deus e precisam desse caminho. E aí isso abriu para a educação. Todos precisam de educação. Porque se todos têm valor, todos têm que ter o mesmo direito. E aí você começa a ver o impacto disso. Do evangelho. Do evangelho. Por causa de uma ideia. Né? O cara não se converteu. Cristo foi um homem sábio. Mas a educação que ele teve é toda baseada na liberdade do individual. Você tem valor. Se você tem valor, você tem direito à vida. Tudo que baseia os direitos humanos da nossa sociedade tem com base Cristo. Porque o indivíduo tem valor. Verdade. Né? Deus, então, assim, o impacto do cristianismo na sociedade do mundo é assim, a gente só existe mundo livre
muito entre aspas, porque Cristo nasceu, falou o que falou, morreu da forma que morreu. Independente da pessoa acreditar ou não, que ele ressuscitou. Aleluia. E aconteceu através de Cristo, impactou o mundo de um jeito. É como dizem, né? Querendo, você acreditando ou não, ele influenciou o nosso calendário. Exato. Querendo ou não. Mudou tudo. O jogo mudou. Não apenas o totalmente. calendário. Não só mas assim, acredite ou não. Uma jornada Sim. Sim. do indivíduo para Deus, né? Sim. Para perto de Deus. E esses valores, quando são plantados no nosso coração, né, esses princípios acabam mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E aí é o que diz a Bíblia, você é sal da terra, você começa a salgar. Você é luz, você começa a iluminar. Onde você chega, você ilumina. Onde você chega, você salga. E o salgar aí é o impedimento da putrefação. É o texto que diz, né? O sal, qual é a ação do sal? Ele impede que apodreça. Que a carne apodreça. Que estrague. Então, o impacto do evangelho na sociedade, na vida da família, do indivíduo é tão tremendo que aonde chega o processo de putrefação começa a se distanciar. Onde você está morto começa a viver, reviver. Sim. E você vai com essa graça, com esse poder de Deus em você, você começa a transformar pessoas. É muito louco, porque isso começa com 12 caras. Cara, é muito louco. Jesus vai, fala o que falou, impacta um monte de gente. Cura, faz, um monte de gente transformada que ia morrer ali com aquela galera. Mas ele virou para aqueles 12, que depois ficou só 11, né? Deu-lhe na pipa, traiu, mas teve o 12º depois de novo, porque Paulo chegou. Então, esses 12 caras tiveram a missão de espalhar aquilo. E é muito interessante que é isso que você falou. É trazer a questão do valor do indivíduo, do individual, trazer a identidade de volta para aquela pessoa. Você tem identidade, cara. É o que Deus fez com você. Eu te vejo. Eu te vejo, eu tô te vendo. E essa identidade, e você falar, caraca, peraí, eu tenho valor. Meu nome, ele é conhecido por Deus. É isso aí. Quem me criou? Cara, isso é inacreditável. Assim, é muito louco para o mundo entender isso, mas o impacto disso é a maior revolução da história da humanidade. Por isso que o maior milagre não são as curas. O maior milagre é a transformação do coração. Sim. É uma pessoa cair a ficha e entender que ele tem um início e esse início é Deus e que ele precisa voltar para Deus. E Jesus vem com esse objetivo de levar a humanidade, de levar a todos nós a termos um encontro com Deus e nos encontrarmos. A nossa identidade está em Deus. Sim. Não é verdade? Amém. Como pessoas transformadas, libertas, curadas na alma. Amém? Vivendo um novo princípio, uma nova orientação, né? E não mais aquilo que conduzia a nossa vida, agora somos conduzidos e orientados por valores de Deus, valores bíblicos, valores espirituais, valores que transformam não só nossa vida, mas transformam tudo que tocamos. Tudo que aonde chegarmos, por causa desses valores em nós, a gente vai começar a mudar pessoas, famílias, cidades, países, e muda o mundo. Essa é a ideia de Deus. É muito interessante que ele falou dos 12, e aí também juntando com o que o pastor acabou de falar, é aquilo, né? Quando aquele homem ele é liberto, ele é curado, Jesus fala para ele, vai, ele quer seguir a Jesus, né? Aí Jesus fala assim, vai e volta para tua casa. Agora leva isso lá para tua casa. Agora leva isso para tua casa, né? E às vezes nós estamos preocupados com as nações, não que sim, exatamente. Precisamos ir, como verão sinal quem pregue, né? Mas se ninguém se dispõe a ir. Mas essa transformação em casa, ou aquela transformação que você não sabe que você está impactando. Eu, no outro dia, estava mandando um áudio para essa minha amiga que perseguia André, que hoje em dia também é serva de Deus, e eu falando com ela por áudio, ela, amiga, aí me mandou um áudio chorando. Eu falei, o que foi? Ela, cara, olha como você tá falando. Eu falei assim, como eu tô falando? Ela, cara, você não tinha nem assunto.
Você não sabia falar direito, sabe? Se você não tinha assunto, é uma alma vazia, sabe? Que fala qualquer coisa. Ela falou, cara, olha o que você fala, você tem conversa. Cara, tem noção, você tá mandando eu estudar, você tá me incentivando a estudar. E essa minha amiga, ela que me levava pra escola, porque eu engravidei, então ela falava, não, tu vai terminar o ensino médio. E ela ficava pegando no meu pé. Ela, cara, hoje em dia tu já fez uma pós-graduação. Eu falo, cara, Cristo que entra e transforma. E é aquele meu mundo ali, sabe? Meu mini mundo. Que a gente não sabe que está impactando. Imagine se você, naquele dia que você tomou a resolução, lá naquele baile funk, que deram 2 tiros para começar, se você não tivesse descido. Se você tivesse optado, porque sempre é uma opção, sempre é uma decisão sua. Se você não tivesse tomado a decisão de sair dali, se você não tivesse dado lugar no seu coração, sem saber que tinha alguém em casa orando, tudo que Deus colocou no seu caminho até aquele momento, sua avó, amigos, enfim, se você não tivesse dado lugar a Deus e saído daquele lugar e tomado a decisão que tomou, qual era o seu caminho? Onde você estaria hoje se já não tivesse morrido? Não é verdade? Onde você estaria hoje? Quem sabe amigas suas daquela época que não tomaram a decisão que você tomou, que continuou naquela jornada, aonde estão? Com quem estão? Entendeu? E hoje você olha para trás e vê aquele momento foi importante. Não é? Um momento da manifestação de Deus no meu coração e de uma decisão, porque Deus se manifesta, Deus acende a luz, mas sou eu que tomo a decisão. A morte é a vida, né? Eu que tomo a decisão, né? E você escolheu, né? Escolheu servir ao Senhor, escolheu abraçar ao Senhor Jesus. E se nós tivéssemos condição de colocar 2 jornadas, sua e de mais alguém que naquele dia estava lá e que não escolheu, não fez essa escolha, e que você hoje está numa condição totalmente diferente, transformada, e hoje o seu trabalho, se eu entendi bem, o seu trabalho é um ministério. Árduo. E falar em trabalho e ministério, como eu falei, eu no início da minha caminhada eu queria muito casar, ter alguém, né, para viver. E depois eu falei, eu conheci missões, recém-convertida. Sim, 1 ano eu conheci missões através de uma amiga da igreja e eu me apaixono por missões. E a minha oração era, Senhor, eu quero que o Senhor me dê capacidade e eu vou levar meu filho, a minha mochila e eu vou embora. E eu ia para muito curso, eu ia para Curitiba e fazia curso. E fazia curso de missões. E eu era envolvida, eu queria. E aí teve a última vez que eu fui, eu estava lá, maravilhada, na presença de Deus. E o Murilo, que ele era bem radical, missionário, sabe aquele missionário de campo, bem campo? Ele chamou para ordenar as pessoas. E eu já tinha sido ordenada missionária na igreja que eu passei. Lembra que a irmã me abraçava e falava? Isso. E aconteceu. E aí, estava lá na frente, aí tendo a oração, aí ele impondo as mãos, né, orando, profetizando. Ele falou, Daniele, Deus vai pedir uma coisa. Tá vendo todo mundo que tá aqui? Essas 3 aqui? Aí eu falei, tô. Então, elas vão para as nações. Mas você não vai, não. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, ainda mais ouvindo dele, porque ele amava enviar as pessoas. Eu falei, como não? Deus vai te pedir uma coisa muito mais difícil. Aí eu falei, o que ele? Volta e estuda. Volta e vai estudar. E para mim, realmente, gente, para mim era muito mais fácil pegar uma mochila e ir para a África e para qualquer outro lugar do que ter que estudar. Por quê? Porque eu não acreditava em mim. Mas Cristo acreditava. Eu não acreditava que eu era capaz de forma alguma. Eu fui preparada para terminar o ensino médio e arrumar um emprego. Essa foi a minha vida. Eu não sabia nem o que era graduação, não sabia nada. E aí, quando o meu contato com a igreja, as pessoas, os jovens já estudavam, eu comecei a aprender um pouco. Eu falei, cara, estudar? Voltar a estudar? Se preparar. Me preparar, estudar. Você vai fazer uma faculdade. Eu falei, cara, mas eu quero ir para eu quero servir a Deus, tá mandando eu voltar. Ele falou, E assim aconteceu. Eu comecei a ter contato com as pessoas no meu trabalho, comecei a conversar. Aí uma menina falou que fazia serviço social, eu perguntei como era. Aí eu conversei com o meu marido. Eu falei, se um dia eu sair do trabalho, eu vou fazer uma faculdade. E assim eu fiz, saí. Tinha uma dificuldade, né, Andréia? Com o meu diploma, tinham sumido com o meu diploma da escola, eu ia ter que fazer tudo de novo. Aí eu falei, viu, Deus, não vou não. Eu não vou. Não tem nem certificado, como é que eu vou lá me matricular? Não vou.
A escola me liga. Daniele, seu diploma tá aqui. Achava. Certificado. Falei, caraca, meu certificado não tava achando nem meu nome no Diário Oficial. Aí eu falei, como assim? E assim eu fiz, terminei a graduação, engravidei no primeiro período, mas não desisti. Minha família me apoiou, isso também é muito importante. Eu tenho uma rede de apoio incrível, né? A minha família, meu marido, minha irmã, minha mãe na época, minhas sobrinhas, eu tenho uma rede de apoio muito grande. E continuei, fui caminhando. E não queria cair nesse tema, nunca pensei em trabalhar com atenção psicossocial, com saúde mental. E, de repente, eu me vejo dentro de um instituto que trabalha na prevenção do suicídio. E eu tô lá. Resumindo a ópera, a sua grande missão, o grande trabalho, área missionária, não estava lá na África. Não. Nem em outro país do mundo. Deus tinha um lugar para você aqui, em uma área tão difícil como essa, que as autoridades, até por questões, sei lá, éticas e morais, a gente não tem muito números, mas a quantidade de pessoas que são levadas ao suicídio, que tomam a decisão de tirarem suas vidas, é muito grande. Muito grande, né? Segurança pública é muito grande. Em São Paulo, por exemplo, ano passado, o número de policiais que morreram por suicídio foi muito maior do que do que homicídio e outras causas. O ano passado. Ano passado. E só esse ano, na Polícia Civil, nós tivemos 4 casos. A PM, eu não tenho com números aqui agora, mas é um número super elevado. Isso falando só da instituição de segurança pública, sem contar que a gente sabe que acontece um número muito grande nas igrejas, né? A gente sabe do sofrimento, a gente sabe que é um tabu muito grande ainda falar sobre saúde mental, e principalmente sobre suicídio, né? Dentro da igreja, a gente sabe, a gente tem essa dificuldade. Agora, no mês de setembro, a empresa que eu trabalho vai estar aberta. Deixo até o convite, quem quiser preencher o formulário, convidar, para estar falando um pouquinho mais do tema, de uma forma mais aprofundada. E é isso. E a minha maior missão hoje em dia, acho que é salvar vidas, né? Ajudar. Salvar não, porque acho que é uma palavra muito grande, que a gente nem usa, porque só Deus tem esse poder. Mas eu posso muito auxiliar as pessoas, eu tenho auxiliado. Impedir sabe, as eu consigo detectar essa decisão, né? Incentivo, principalmente no meio cristão, por ter essa dificuldade. Olhar e falar, pô, pastor, sei que tu é pastor, mas eu tô achando que você... Não só a questão do pensamento e de ação suicida, mas tô te sentindo diferente, pastor. Ter essa percepção. Tô achando que tá com muita mancha no teu corpo, acho que você tá tendo uma ansiedade, não tá dormindo. Tem dormido bem, pastor? Então, hoje em dia, eu já consigo ter essa conversa. Que pareça, né? Nós temos casos de suicídio muito no meio de pastores evangélicos. Sim, esse ano nós tivemos um pastor, nós tivemos um padre, né? Um padre que tirou a vida por suicídio dentro da igreja. Porque é um peso grande, é um fardo grande, é uma cobrança grande. Então, o suicídio ele é multifatorial, né? Multicausal. Então, não é uma causa única. É como se esse copo aqui fosse enchendo das questões e transborda. E tem aquela última gota que vai transbordar o copo. E eu questionei a Deus, né, André? Várias vezes. Por que Deus me colocou nisso? Falava, Deus, por quê? Porque eu vivi... Eu passei por isso dentro da minha casa, sabe? Eu passei por tentativas... Né, uma pessoa que tentou suicídio e eu já trabalhava. E aí que entra o poder de Deus, que a ciência não dá conta. É a espiritualidade. E a gente tem trabalhado bastante no instituto que eu trabalho, a gente tem trabalhado bastante a espiritualidade. Os colegas professam outro credo, né, outra religião, mas eles me deixam muito à vontade, né? Lógico que a gente não prega, mas a gente sempre fala da importância. E a igreja, sempre que as pessoas, os próprios agentes de segurança pública, eles sempre falam da importância da igreja, sabe? Da fé. Então, a igreja, ela precisa... É muito urgente. Desculpa, mas eu tô aproveitando o espaço, sim. Claro. Porque acho que é um tema muito urgente. É muito urgente que as nossas instituições religiosas, principalmente a igreja, porque a igreja... Tem noção que na vida de um jovem, às vezes, aquele jovem não vai se abrir, ele não vai conseguir falar com o terapeuta, ele não vai querer, mas ele vai conseguir falar com o líder dele da juventude. E ele vai falar com o colega. A gente tem que ter uma consciência maior do papel. Do papel, de saber falar, o que encaminhar. É importante que tenha treinamento, sim, gente, porque a igreja, ela tá junto com Cristo para batalhar a vida, né? Nós não queremos perder vida. Dessa forma, não. Então, a gente precisa aprender como falar, como abordar.
é muito urgente que, enquanto instituição religiosa, a gente aprenda a falar essa linguagem, a gente evite e minimize. A gente não vai dar conta de tudo, mas imagina que bênção, né? Os líderes da Maranata, os líderes da igreja que eu congrego, Nazaré, na Assembleia, seja qual for, estejam preparados para falar sobre esse tema. Amém. É muito importante. A gente vai estar prevenindo muitas mortes precoces e impedindo abortos de propósito. Porque quando uma vida morre, morre um propósito na Terra. É verdade. Você está correto. É alguém que tinha uma trajetória e que foi impedido nessa trajetória, que aquela trajetória iria gerar filhos, gerar descendência. E aquilo foi interrompido, né? Como uma árvore que poderia nascer com muitos frutos e que foi cortado por causa das pressões, das dificuldades, das tentações e às vezes da ação maligna, né? Sim. Então, é preciso você ter essa percepção do que está acontecendo ao seu redor. Sim. Até mesmo dentro da igreja, né? A gente tem casos e às vezes a gente não sabe fazer a leitura dos sinais que essa pessoa está dando. É isso que a gente trabalha muito lá. É ensinar a família, as pessoas a perceber os sinais para que possa haver uma intervenção. Porque se você não percebe os sinais, quando você for agir já é tarde demais. Sim. Olha, gente, que alegria, que prazer grande poder ter recebido. Esse é um assunto muito importante. Quem sabe a gente vai trazer você aqui só para falar sobre esse assunto. Seria legal. Amém? Seria muito bom. Porque é um assunto de vida. Sim. Não é? Então é importante. Com certeza. Mas eu quero agradecer o carinho de vocês terem vindo aqui, a Daniele e a Andréia, nos trazer esse testemunho pessoal de cura, de libertação, de intervenção divina. Amém. Olha, muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe vocês. Eu tenho certeza absoluta que essa galera que está do outro lado, nos assistindo, com certeza foram impactados e abençoados por esse testemunho de vocês. Amém. Que Deus as abençoe e que continue usando vocês da maneira como tem feito. Amém. Cada uma dentro da sua área. Amém. Amém. Mas vocês sendo usadas, instrumentos de Deus para alimentar e para impedir as pessoas de tomarem decisões erradas. Não é verdade? Isso. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Eu lembrei de uma coisa enquanto a gente estava conversando há uns 10 minutos atrás. Tem um psicólogo canadense, o nome dele é Jordan Peterson. Ele fala uma coisa muito interessante que, em cima do que a gente estava conversando, né? Não agora no assunto, mas que é, antes de você tentar salvar o mundo, arruma sua cama e seu quarto, né? Arruma sua casa, cara. Tá uma bagunça lá. E você tá tentando salvar o mundo. Ou seja, salve-se a si mesmo. Meu amigo. Arruma sua casa. E aí, em cima do que a gente estava conversando, né? De Deus trazer a nossa identidade de volta, impactar a gente. E aí a gente trazer isso para dentro da nossa casa. A gente organiza a nossa casa. A gente salva a nossa casa. Depois disso, a gente começa a salvar o mundo. A gente salva o vizinho, aí a gente ajuda a salvar o entregador que vai lá sempre, alguém que é um conhecido, amigo. Isso faz todo sentido com a palavra bíblica do que adianta você ganhar o mundo e perder sua própria alma. Sua própria alma. Então, assim, que legal a conversa que a gente teve hoje. E glória a Deus. Compartilhem. Curta, comenta, compartilhem. E é isso aí. Glória a Deus pela vida de Deus. Amém, gente. Agradeço o convite, tá? Deixo um abraço aí da minha congregação, Nazareno Praça Seca. É uma honra. Amém. Tá? Eu gosto muito de poder compartilhar a palavra de Deus, né? Amém. Acredito que tudo que Deus faz na nossa vida... um amigo nosso falou uma frase que nos impactou, não foi? Que crente não passa por... Como é que é? Alguma coisa assim de provação, gera testemunho, algo desse tipo. Né? Provação gera testemunho. Então, tudo que a gente passa nessa vida, lá na frente, ela pode se transformar numa dor, numa amargura, ou ela pode se transformar num testemunho. E se eu pudesse deixar algum recado para quem está nos assistindo, é que a sua dor se transforme sempre num testemunho, nunca numa amargura. Amém. O texto bíblico que você me deu, como um texto da sua vida,
se encontra em João, capítulo 11, a partir do verso 25. Não é isso? Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Aleluia. viverá. Amém. Amém. É nisso que nós estamos firmados, plantados. Amém? Amém. Amém. Em crer em Jesus Cristo para ter essa vida que Ele nos oferece. Amém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo testemunho É isso no aí. Na Real. Valeu. Grande abraço, minha gente. Jesus nos abençoe.